puxe, abençoe, te guarde, brilhe. Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos juntos para mais um programa Palavra Viva. Eu fico muito feliz por saber que vocês estão mais uma vez comigo para meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Miqueias Alves, meu WhatsApp para você que nos ouve, me mandar uma mensagem fazendo seu pedido de oração é 12991925941. 12991925941. 12991925941. Minhas redes sociais são no Facebook é Miqueias Alves, no Instagram é @Miqueias Alves de Souza Cruz e no meu canal de YouTube é Miqueias Alves. Eu também sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém. Nossa congregação fica situada na Avenida Abel Correia Guimarães, 1332, Vila Rica, Pindamonhangaba, São Paulo. Para quem é de Pinda, é na Rua do Senai. Senhor meu Deus, Pai amado e Deus eterno, obrigado por mais esse programa Palavra Viva. Fala conosco mais uma vez mediante a Tua Palavra. Abençoa as pessoas que irão ouvir esse programa de rádio e que o Senhor possa fazer coisas grandiosas por nós, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer aqui a Bruna Silva de Caçapava. Deus abençoe você, Bruna, por ouvir o nosso programa. Ontem ela me mandou uma mensagem pedindo oração e eu já coloquei o seu nome em minhas orações. E todos vocês que também têm nos ouvido diariamente por meio desse programa de rádio estão nas minhas orações. Eu creio que Deus faz muitos milagres por nós e há de nos fazer muitos milagres em nome de Jesus. Deixe-me agradecer aqui também os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo contato 12991925941. 12991925941. 12991925941. Quero agradecer aqui o Pinda Bateria, situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. O telefone é 12-3648-8135 ou 12-99191-3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150, com troca em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno, nossos amigos e irmãos em Cristo. Como também quero agradecer a Marcearia Betel, situado na Rua Bulgária, 355 Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. O telefone é 12-988-96-3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley, meu amigo em Cristo. Quero agradecer também a Serralheria Venâncio. O telefone é 12-982-22-2300. Tratar com Cláudio Venâncio para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Quero agradecer também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, em Bonfim, Taubaté, São Paulo. O telefone é 12-3624-2875 ou 12-992-305387. Eles lá possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Quero agradecer também a Gilear em Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. O telefone é 12-98105-4725. Tratar com Eliel Ferreira, nosso amigo e irmão em Cristo, para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote.
Eu quero meditar com vocês hoje na segunda parte da mensagem que tem por título Jeremias e o chamado soberano de Deus. Jeremias e o chamado soberano de Deus. Para isso eu quero ler com vocês o livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1, verso de número 5, que diz assim: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Deus disse para Jeremias 3 frases principais: Eu te conheci, te santifiquei e te dei por profeta. Ontem nós vimos as implicações da primeira frase, eu te conheci, e hoje veremos os desdobramentos da segunda frase, te santifiquei. Com base na frase de ontem, nós fizemos algumas perguntas para o texto bíblico e buscamos dar algumas respostas. Eu te conheci. Primeiro, quem está dizendo que nos conhece? Deus. Segundo, quando ele passou a nos conhecer? E aí o próprio texto responde: antes que eu te formasse no ventre. Terceiro, como ele nos conheceu? Primeiro, porque ele é Deus. Segundo, porque ele é o nosso Deus criador e mantenedor. E terceiro, porque ele designou para a nossa vida propósitos eternos. E em quarto lugar, perguntamos: para que nos conheceu? E aí observamos 4 pontos a fim de responder essa pergunta. Primeiro, para a salvação. Segundo, para o discipulado. Terceiro, para a vocação. E quarto, para a glorificação. E agora, então, analisaremos a segunda frase que Deus disse para Jeremias: Te santifiquei. Te santifiquei. Deus nos conhece, ou Deus não nos conhece por um acaso. Conhecimento de Deus não é passivo, mas ativo, intencional, proposital. Diz o texto: E antes que saísse da madre, te santifiquei. A palavra santo na Bíblia faz referência a 2 ações de Deus para conosco. Primeiro, a de nos separar, e segundo, a de nos purificar ou santificar. Por exemplo, Deus fez isso com João Batista, com o apóstolo Paulo e com o próprio Cristo. Em Lucas, capítulo de número 15, Lucas, capítulo 1, verso 15, o anjo Gabriel disse a Zacarias: Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Em Gálatas, capítulo 1, verso 15, Paulo disse sobre isso, ou disse sobre si mesmo, as seguintes palavras: Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Gálatas capítulo 4, verso 4, também dizem de Jesus o seguinte: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Deus conheceu Jeremias com vistas em separá-lo para depois usá-lo. Por isso que nós precisamos entender que primeiro Deus trabalha por nós, para depois trabalhar em nós e por fim para trabalhar através de nós. Quer dizer, vida com Deus precede trabalho para Deus. Quem não entende isso entra numa espécie de ativismo sem propósito, um ativismo religioso sem propósito. Então aqui é preciso fazer aquela pergunta mágica que eu gosto, que diz: quem era Jeremias? Em primeiro lugar,
Jeremias era sinônimo de exaltação. O nome Jeremias significa Jeová exalta, ou exaltado é Jeová. Não sabemos qual o ocorrido extraordinário que aconteceu quando Jeremias nasceu para o seu pai colocar seu nome de Jeová exalta. Mas com certeza quando seu pai colocou esse nome havia uma razão de ser. Não é por um acaso que também o significado do nome do pai de Jeremias era o Senhor é a minha porção. Ilquias, o pai de Jeremias, quando deu esse nome a seu filho, ainda não tinha ideia do que lhe ocorreria no futuro. Mas ao colocar esse nome nele, ele estava profetizando bênçãos a seu filho. E aí diz Tiago que a boca tem poder de amaldiçoar e de abençoar. Deus já conhecia Jeremias antes de ser formado no ventre. Ilquias, ao ver o seu filho nascer, profetizou sobre o seu futuro, declarando bênçãos. Aqui nós podemos então perceber que a soberania de Deus, ela anda de mãos dadas com a responsabilidade humana. Nós não sabemos quais são os planos de Deus para os nossos filhos, então cabe a nós profetizarmos bênçãos sobre eles. Cabe a nós ansiarmos que eles sejam exaltados por Deus ou que eles sejam um motivo de Deus ser exaltado. Seja o principal incentivador de seus filhos para que o nome de Deus seja glorificado através da vida deles. Segundo, Jeremias era filho de um pai piedoso. Observa comigo Jeremias, capítulo 1, verso 1, que diz: palavra de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, da terra de Benjamim. Ilquias, como já vimos, significa o Senhor é a minha porção. Isso significa, isso fica claro para nós quem era esse homem. Ilquias era um homem dedicado a Deus e entregue ao seu trabalho como sacerdote. Ilquias nos faz lembrar-se de Zacarias e Isabel, os pais de João Batista, quando Lucas escreveu as seguintes palavras sobre eles. Lucas capítulo 1, versos 5 e 6. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja a mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Ilquias era um homem semelhante a Zacarias e Isabel, em sua casa e em seu tempo. O que nos é mais curioso é que Ilquias era um dos descendentes da casa de Eli, o sacerdote que cuidou de Samuel no final do período dos juízes e início da monarquia de Israel. Deus havia dito a Eli que tiraria sua casa do serviço no templo por conta dos pecados dos filhos, por conta do pecado dos seus filhos. Isso aconteceu nos dias de Salomão, quando ele havia enviado para Anatote Abiatar, o sacerdote. Séculos depois, essa descendência, que no passado havia sido tirada do serviço ao Senhor, vai voltar a servir com Ilquias como sacerdote, assim como seu pai foi, antes dele, e depois com Jeremias como profeta a todo Israel. Então aqui fica provada para nós a infinita misericórdia de Deus de geração em geração. Inclusive mais tarde, na história de Jeremias, é ele que vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ilquias entrou na história da Bíblia para provar que existe segunda chance. Pela descendência dele, uma vez, a Arca da Aliança foi roubada, levando aquilo que representava a presença de Deus no meio do povo de Israel para longe. Mas agora, por meio da mesma descendência, Jeremias foi usado para trazer de volta o povo ao seu senso de pertencimento, que é na presença de Deus. Faltam homens e mulheres como Ilquias. Pode ser que em algum momento de nossa história algo deu errado. Mas isso não pode ser uma sentença para nenhum de nós.
A história da família de Ilquias não era mais bonita a ser contada, mas Deus mudou a sorte de sua descendência no futuro. Ainda existe uma saída para a minha vida e para a sua. Na galeria dos heróis da fé temos inúmeros exemplos de homens e mulheres que viveram seus altos e baixos, mas não desistiram de lutar e pela fé viveram o melhor dessa terra. Assim é comigo e com você. Precisamos confiar em Deus que o melhor ainda está por vir. Terceiro, Jeremias era pertencente a uma geração conturbada. Olha só o que diz lá Jeremias, capítulo de número 1, versos de número 2 e 3. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Warren Wiersbe diz o seguinte: para começar, Jeremias, durante o reinado de Manassés, o mais cruel a reinar em Judá, filho piedoso de Ezequias, Manassés chegou ao trono com apenas 12 anos de idade. E os oficiais a seu redor não tiveram dificuldade em influenciá-lo a favor da idolatria. Manassés, de tal modo, os fez errar, o povo de Judá, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Quando Manassés morreu, seu filho Amon deu continuidade às práticas perversas do pai. Assim, Jeremias cresceu em Anatote num tempo em que a idolatria prosperava em Judá. As crianças eram oferecidas como sacrifício aos ídolos. A lei de Moisés era desprezada e desobedecida e parecia não haver esperanças para a nação. Sacerdotes piedosos não eram tidos em alta consideração. Em 639 a.C., alguns dos servos de Amon o assassinaram. Seu filho Josias tornou-se rei e governou até falecer em 609 a.C. Josias era muito jovem quando começou a reinar, mas teve conselheiros piedosos como Ilquias, não o Ilquias, pai de Jeremias, e portanto buscou ao Senhor. No 12º ano do seu reinado, começou a expulsar a terra, ou começou a expurgar a terra, a idolatria. 6 anos depois, ordenou aos sacerdotes e trabalhadores que reparassem e purificassem o templo. Foi nessa época que o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei no templo e leu para o rei. É possível que esse documento fosse constituído dos 5 primeiros livros de Moisés, ou talvez apenas do livro de Deuteronômio. Quando o rei ouviu a lei de Deus, foi profundamente tocado. Rasgou suas vestes e mandou chamar a profetisa Uda para que ela lhe desse instruções do Senhor. A mensagem dela dizia que o povo havia abandonado o Senhor e assim o juízo estava a caminho, mas por causa do arrependimento sincero de Josias, o julgamento não viria durante o seu reinado. Josias não esperou que as reformas do templo fossem concluídas para chamar o povo ao arrependimento. Fez uma aliança com o Senhor e dirigiu o povo a renunciar à idolatria e a voltar para a lei de Deus. Infelizmente, a obediência de muitos do povo foi apenas superficial. Ao contrário do rei, os judeus não demonstraram arrependimento sincero. Jeremias sabia disso e anunciou com ousadia a mensagem de Deus. Não voltou de todo o coração para mim a sua falsa irmã Judá, mas fingidamente. Josias conduziu a nação a uma reforma, mas não a um reavivamento que transformasse o coração do povo. Os ídolos foram removidos, o templo foi restaurado e também a adoração a Jeová, mas o povo não se voltou para Deus de todo o coração e alma. Assim que Josias morreu, no campo de batalha que o seu filho Joacás se tornou rei, a nação não tardou a entregar-se à idolatria. No entanto, o faraó Neco depôs Joacás
exilou no Egito, onde o rei judeu morreu, e colocou no trono o irmão de Joacás, Eliaquim, mudando seu nome para Jeoaquim. Porém, Joaquim não foi melhor do que o irmão e fez o que era mal perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera seus pais. Instituiu pesados impostos sobre o povo para conseguir pagar o imposto ao Egito e, posteriormente, concordou em pagar tributo a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Depois que Jeoaquim voltou atrás em sua promessa, Nabucodonosor levou-o como prisioneiro para a Babilônia, carregando também com ele os utensílios do templo. Jeoaquim, filho de Jeoaquim, reinou somente 3 meses, sendo substituído por seu tio Matatias, o terceiro filho de Josias, cujo nome foi alterado para Zedequias. Esse foi o último rei de Judá, um monarca fraco e hesitante que temia mais a seus oficiais do que o Senhor. Fez o que era mal perante o Senhor, seu Deus, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte de Deus. Zedequias pediu ajuda a Jeremias enquanto cortejava os embaixadores das nações vizinhas e planejava rebelar-se contra a Babilônia. Permitiu que os seus príncipes perseguissem até aprisionassem Jeremias, apesar de se encontrar em segredo com o profeta em várias ocasiões, como se estivesse buscando a vontade de Deus. É fácil líderes políticos consultarem líderes religiosos e depois fazerem exatamente aquilo que haviam planejado desde o princípio. Nos dias de hoje, é uma boa tática de relações públicas dar às pessoas a impressão de que a religião é importante. Mas conversar com um pregador conhecido não é a mesma coisa que se humilhar diante de Deus. Jeremias pregou a nação durante 40 anos, entregando-lhe as promessas e advertências de Deus. Ainda assim viveu para ver Jerusalém e seu amado templo sendo destruído pelo exército de Nabucodonosor e o povo sendo levado cativo para a Babilônia. Jeremias ministrou num tempo conturbado, mas permaneceu fiel ao Senhor. Denunciou as inúteis políticas externas dos governantes, suplicando-lhes que se voltassem para o Senhor de todo o coração, confiando em Deus em vez de confiar em seus aliados políticos. Jeremias é um dos maiores exemplos das Escrituras em termos de fé e de resolução diante do perigo físico e da decadência nacional. É por essa razão que Deus separou Jeremias. Deus separou Jeremias para que ele não seguisse o mesmo caminho perverso dos homens e mulheres de seu tempo. Quando Deus nos separa, é porque ele tem um propósito em tudo isso. A separação de Deus é sinal da sua graça e misericórdia sobre nós. Quando quando você se sentir excluído de certos grupos novamente, não fique triste. Porque é Deus te preservando, é Deus te protegendo, é Deus te guardando, é Deus te separando. Deus separou Jeremias. Deus separou a família piedosa de Jeremias. E separou Jeremias das pessoas perversas de sua nação. Nós precisamos entender essa verdade bíblica aplicada à nossa vida. Ser separado num tempo como este, em que estamos vivendo, é fundamental. Não estou falando de distanciamento social por conta do Covid-19, mas sim de distanciamento do pecado, da corrupção, da mentira. Nós somos um povo que precisa se distanciar de tudo aquilo que nos distancia de Deus. O pior distanciamento é o distanciamento do homem para com Deus. Não podemos nos distanciar de Deus. A ponte que nos leva a Deus é Jesus. É o seu sangue derramado. Quem se aproxima de Jesus se aproxima de Deus, porque Jesus é Deus. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos aplicar essa verdade ao nosso coração. Ser um povo separado, uma nação eleita, um povo diferenciado. Deixa eu orar com você. Senhor meu Deus, o Senhor nos separou. Nos separou em Cristo, nos separou do mundo, nos separou do pecado. E nós precisamos nos aproximar de Deus. Nos separou de tudo isso para que nós pudéssemos nos aproximar de Ti. Nos ajuda, Pai,
a viver uma vida diferenciada nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.